Sem mais delongas, eu quero falar sobre 4 mensagens que a ressurreição de Jesus proclama. 4 mensagens que Jesus proclamou quando ressuscitou. Marcos capítulo 16, a partir do verso 1, na tradução NVI, diz assim: quando terminou o sábado, o Shabat, Maria Madalena, Salomé e Maria, as 3 Marias, mãe de Tiago, elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Bem cedinho, ao nascer do sol, elas se dirigiram ali ao sepulcro. E perguntando umas outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande e ela havia sido removida. Oh glória! Aí elas, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e elas ficaram amedrontadas. Obviamente elas viram um anjo. E o anjo, o que diz para elas? Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus? O Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Diga, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde eu havia posto. E o anjo disse: vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram falar que Jesus estava vivo e fora visto por elas, não creram. Misericórdia. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles. Esses aí são dos caminhos de Emaús, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Oh meu Pai do céu. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditavam nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Eu quero falar rapidamente, porque nós vamos participar da ceia, sobre 4 mensagens que a ressurreição de Jesus proclama. Proclama muito mais do que 4, é que eu separei 4 apenas. Agora, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Jesus morreu e foi sepultado no primeiro dia da semana. E Jesus, que estava aí no sábado, nas entranhas da morte, e Jesus ele mata a morte e ressuscita vitoriosamente, inaugurando a imortalidade. Ou seja, quem nascer de novo não morre mais. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado com más notícias. A história da Páscoa, ela não termina num funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja, e a igreja é a prova que Cristo ressuscitou. Aleluia. Então, o cristianismo, acima de tudo, mais do que qualquer outra religião, o cristianismo é a religião da ressurreição. Porque você não vai ver nenhuma outra religião que ressuscitou. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, mas o cristianismo é, acima de tudo, a comunidade da ressurreição, porque Cristo ressuscitou.
E a maior prova que Cristo ressuscitou é a existência da igreja. A igreja está aí. Ninguém poderia ter transformado tantos homens e mulheres aí, tantas pessoas tristes e desesperadas, em pessoas agora radiantes, cheias de alegria, cheias de vida, cheias de entusiasmo. Quem fez isso? A ressurreição de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia. Por isso que quando você não tem entusiasmo por Jesus, você é uma prova que Jesus não ressuscitou. Quando você não expressa entusiasmo, alegria, você é uma prova que Jesus não ressuscitou. Mas quando você fala, Ele vive, Ele está em mim, Ele habita em mim, Ele me transformou, Ele mudou a minha vida, Ele fez de mim uma nova criatura, essa é mais uma evidência que Jesus vive. Aleluia! Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Por isso que aqui nós não celebramos um Deus morto, nós celebramos a um Deus vivo. Vivo, aleluia. E a mensagem, Jesus vive, e a mensagem do Evangelho, ela anuncia, ela proclama, ela profetiza muitas coisas, mas hoje, dia de ceia, eu separei 4 coisas. A primeira mensagem que a ressurreição de Jesus proclama, a ressurreição de Jesus ela proclama, é que os excluídos são colocados agora numa posição de honra. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz assim: quando terminou o sábado, o Shabat, o dia de descanso dos judeus, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Eu não sei se você sabe, Jesus morreu na sexta-feira. No sábado, era o dia do Shabat judaico, onde você não pode trabalhar. E essas mulheres, por serem judias, elas não podiam fazer nada no sábado. Então elas aguardaram o sábado, o Shabat, o sábado começa na sexta-noite e vai até o amanhecer do domingo. E essas mulheres ficaram esperando. Por quê? Porque dentro da tradição da religião judaica na época, um corpo tinha que ser preparado para ser recebido na eternidade. Então, essas mulheres, o que elas fizeram? Elas foram ali comprar os perfumes, elas foram preparar o corpo, elas foram ali levar as iguarias, elas precisavam preparar o corpo de Jesus. Então, elas esperaram terminar o Shabat no domingo de madrugada e elas se dirigiram ao túmulo. Mas quando elas se dirigem ali ao túmulo, a pedra do túmulo havia sido removida. E quando elas entram ali naquela caverna onde Jesus foi sepultado, elas encontram um anjo. E o anjo diz para ela: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? E o anjo diz: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia. Então, a primeira mensagem que a ressurreição de Jesus proclama, profetiza, é que a ressurreição, ela inclui as pessoas, na verdade, que eram excluídas pela sociedade. Pastor, mas onde está isso? O verso 9. O verso 9, a Bíblia diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem, irmãos? Você está aí? Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então Jesus, presta atenção, Ele não apareceu a Pedro, que era o principal apóstolo. Ele não apareceu a João, que era o apóstolo do amor. Ele não apareceu a nenhum discípulo. Ele não apareceu primeiramente a nenhuma autoridade religiosa de Israel. Ele apareceu primeiro para uma mulher. Ele apareceu para uma mulher que ele expulsou 7 demônios. Eu não sei se você sabe, hoje as mulheres estão por cima, e aleluia por isso. Mas nessa época, o testemunho de uma mulher não tinha valor. Mulher era tratada como um ser humano de segunda categoria. Mulher, ela não tinha o valor que as mulheres, graças a Deus, tem hoje. Para você saber, numa corte na época judaica, um testemunho de uma mulher não era aceito. Uma mulher não poderia testemunhar numa corte, porque a mulher era tratada assim de uma maneira muito oprimida, ela não tinha os direitos. Mas Jesus não.
Jesus não apareceu para um homem, Jesus não apareceu para um líder dos discípulos, Jesus não apareceu para nenhuma pessoa, ele apareceu para uma mulher. Então, uma perguntinha para você, para ir no acampamento. Quando te perguntarem, quando Jesus ressuscitou, quem foi a primeira pessoa que ele apareceu? O que você responderia? Maria Madalena. Muito bem. Uma mulher que tinha 7 espíritos, uma mulher que não era respeitada na história. Então, mas na verdade Jesus, a ressurreição de Jesus, proclama o quê? Que aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, Jesus coloca agora como prioridade. Por isso, mulher, você é muito valorizada por Jesus. Você pode perceber que algumas religiões do Oriente, elas desprezam as mulheres. Tem religiões do Oriente que a mulher não pode dirigir, não pode votar, não pode jogar bola, não pode ir no estádio, não pode fazer nada. Mas o cristianismo é a religião que colocou as mulheres no seu devido lugar e valorizou as mulheres. As mulheres também valorizaram Jesus, porque foram as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus Cristo. Onde estavam os homens quando Jesus estava na cruz? Nenhum, fugiram todos. Quantos estavam no pé da cruz? Nenhum homem, só tinha lá mulheres. Jesus, na mensagem da ressurreição, Jesus coloca as mulheres em outro pedestal, em outro patamar. Jesus, ele valoriza a mulher, ele coloca a mulher numa posição de honra. Isso é Jesus. Por isso que lá em Lucas 8:3 diz assim: olha quem sustentava o ministério de Jesus. Não eram os homens, não. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres ajudavam a sustentar Jesus e os seus discípulos com seus bens. Não tem nenhum homem aqui não. Tem nenhum homem aqui que sustentava Jesus. Aqui a Bíblia diz que era Susana e as mulheres. E eu louvo a Deus porque quem mais sustenta essa igreja aqui não são os homens não. Quem mais sustenta essa igreja aqui são as mulheres. Glória a Deus pelo cristianismo, que Jesus valorizou quem era excluído e colocou as mulheres numa posição de honra. Diga um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Porque a ressurreição, ela proclama o seguinte: agora os excluídos eu incluo no reino. Os que não serviam para a sociedade aí fora, os que eram excluídos pela sociedade, eu coloco numa posição de dignidade. O reino de Deus, os valores são o contrário. Você sabe que aquelas pessoas que acham que são, não são. Mas aquelas pessoas que acham que não são, essas são. Por isso que lá em 1 Coríntios 1:27, Paulo, o apóstolo, ele realça essa ideia dizendo assim: mas Deus escolheu o que era para o mundo loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que era para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado, e o que não nada é, para reduzir a nada o que é. Por isso que a ressurreição, ela proclama o quê? Ela proclama o seguinte: os excluídos no meu reino, eles têm valor. Por isso que nós temos a graça. O Senhor nos incluiu no seu reino. Ele não escolheu os principais, Ele não escolheu os sábios, Ele não escolheu os entendidos, Ele não escolheu os ricos, Ele não escolheu os influentes, Ele escolheu os que não são, para que a glória seja dele, e Ele é o eu sou. Digam glória a Deus aí. Eu sou um desses aqui, ó. Aqueles que eram excluídos. Pastor William, não era nada na sociedade, ninguém ligava para nada, minha opinião não tinha nenhum valor, morava lá num bairro da Zona Leste, pobre. Mas Jesus me escolheu e me incluiu no seu reino, como Ele escolheu você e incluiu no seu reino, porque o reino de Deus é aqueles que o mundo rejeita, mas Deus recebe e coloca numa posição de honra. Aleluia. E eu glorifico ao nome do Senhor, porque a ressurreição proclama que os excluídos agora são aceitos. Maria Madalena tinha 7 espíritos, uma endemoniada, mas agora ela é conhecida como a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto. Alguém dê um glória a Deus aí. Você viu o que a ressurreição proclama? A segunda coisa que a ressurreição proclama, olha só, o verso 7.
Através da ressurreição de Jesus é proclamado que os caídos podem ser levantados. Olha só, Marcos capítulo 16, verso 7. Você sabe a história de Pedro. Pedro era muito autoconfiante. Pedro se achava que ele era o cara. Pedro achava que ele tinha muita força. E eu não preciso dizer muito para você, mas esse Pedro que chegou para os discípulos dizendo assim: ó, todos podem te negar, mas eu jamais. Isso é autoconfiança. No cristianismo nós dependemos dele e não de nós mesmos. A nossa força vem dele e não de nós. E você conhece a história de Pedro. Pedro, Jesus disse para ele: olha, quando o galo cantar pela terceira vez, você vai me negar. E Pedro falou: jamais, jamais eu vou te negar. Mas é interessante que você conhece bem a história, que quando o galo cantou pela terceira vez, ele ouviu Pedro negando Jesus. Você sabe que Pedro, na última vez que ele negou Jesus, um dos evangelhos diz assim, que quando ele negou Jesus, Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Porque ele falou: mas quem é? Sou eu? Eu falei que não ia negar, eu neguei. Será que eu sou uma fake news? Eu sou uma farsa? Será que eu sou? Porque eu falei que não ia negá-lo, agora eu neguei. Os outros não falaram nada e não negaram, e eu falei, e eu acabei negando Jesus. Você acha que como foram os dias de Pedro entre a negação de Jesus até a ressurreição de Jesus? Angustiado, decepcionado, triste, deprimido, talvez entrou numa depressão. Por quê? Quem eu sou? Eu falo que não vou negá-lo e eu sou o que nega. Ele deve ter passado os piores dias da sua existência, dias terríveis, atacado pelo diabo, a sua mente sendo atacada. Você é uma fake news, você é uma mentira, você é uma farsa. Jesus não quer saber mais de você, você o negou diante dos homens, você não serve para nada. E Pedro ficou esses dias numa melancolia, numa tristeza profunda. Mas é interessante, meus irmãos, que quando Jesus ressuscita, ele aparece, ele diz assim: vão e diga a meus discípulos, mas também diga a Pedro. Porque se Jesus tivesse dito, diga somente aos discípulos, Pedro poderia entender, eu não sou mais discípulo, não é comigo que ele está falando. Sim ou não? Mas Jesus falou, diga aos discípulos, e nominalmente ele disse, diga também a Pedro. Agora você imagina que quando eles foram dar a notícia, e vamos dizer que eles estavam lá pescando, e alguém falou, olha, Jesus ressuscitou, e ele quer ver vocês, os discípulos. E Pedro, usando uma licença poética que me permito, poderia pensar assim, não, é só os discípulos, eu não sou mais discípulo dele, eu não mereço, eu o traí, eu fiz o que não devia. E Pedro poderia dizer assim, não é comigo que ele está falando. Aí quem foi dar a notícia disse assim, mas ele não disse só aos discípulos, ele disse aos discípulos e a Pedro, ele citou o seu nome. Então, a ressurreição de Jesus, ela proclama que você que caiu, o Senhor não está aqui para apagar a fumaça que fumega e nem quebrar mais a cana que já está quebrada. Jesus está aqui para levantar as pessoas que o negaram e que caíram. Essa é a mensagem da ressurreição, a esperança para aqueles que caíram. Dê um glória a Deus aí, por favor. Não é maravilhoso saber esse Jesus, conhecer esse Jesus? Não é maravilhoso conhecer esse Jesus maravilhoso, que Ele não nos rejeita, que às vezes nós vamos cair, às vezes vamos fraquejar, às vezes podemos até negar, mas Ele ali não nos despreza, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele faz questão de chamar-nos pelo nome. Eu quero dizer para você uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Nas suas maiores fraquezas,
é a hora que Deus mais ama você. Nas suas horas mais frágeis, mais obscuras, mais melancólicas, mais deprimentes, é a hora que Ele está mais perto de você. Jesus, que Ele ressuscitou, Ele é o Rei do universo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia pensar muitas coisas, mas Ele pensou em Pedro. Assim é você também. Quando você está fraco, frágil, caído, Ele lembra quem é você, porque a ressurreição proclama que aqueles que fraquejaram, Jesus levanta. E dia de ressurreição é dia de você sentir-se levantado por Ele. Dê glória a Deus, aleluia, aleluia. O Evangelho é maravilhoso, aleluia. Porque não é porque nós caímos que Ele se afasta de nós, não é porque nós fraquejamos que Ele nos abandona. As horas mais tristes, mais melancólicas, mais frágeis, mais pecaminosas da sua vida, Ele está lá. Porque às vezes nós temos uma ideia que quando eu estou forte, orando em línguas, proclamando a palavra, Jesus está comigo. Mas na hora que eu fraquejo, que eu faço coisas que não deveria, aí Jesus se foi. Mas deixa eu falar para você, é justamente o contrário. Quando você se sente mais fraco, mais frágil, mais debilitado, é a hora que a presença dEle está com você. Aleluia. Talvez você veio hoje aqui, no dia da ressurreição, você veio com o coração apertado, você veio assim, porque você tem caído algumas vezes, porque às vezes você negou Jesus, talvez você olha para dentro de si, e se olha como um sujo, como um nojento, como alguém que não presta, como Pedro olhou para ele mesmo. Mas hoje eu vim dizer para você que a mensagem da ressurreição, ela proclama que Deus levanta os caídos. E se você caiu, Ele vai te levantar. É isso que a ressurreição proclama. Quantos podem dar um glória a Deus? Não é maravilhoso esse Jesus? Aleluia. 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 Na hora que a gente está mais escuro, mais melancólico, nas profundezas, no vale da sombra da morte, é a hora que Ele está mais próximo de nós. Ah, irmão, eu estou apaixonado por esse Jesus. Primeiro, Ele pega os excluídos e coloca em lugar de proeminência. Maria Madalena. Segundo, Ele pega o caído Pedro, fracassado, e chama ele pelo nome. Terceira coisa que a mensagem da ressurreição proclama, através da mensagem da ressurreição, Jesus proclama o início de uma nova criação. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiram ao sepulcro. No verso 6, o anjo diz para elas: não tenha medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde havia posto. O verso 9 diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 espíritos. A terceira mensagem que a ressurreição proclama é que através da ressurreição de Jesus é proclamada uma nova criação, um novo Gênesis, o princípio do novo. Deus começou tudo no primeiro dia da semana, por isso que nós como igreja nos reunimos no primeiro dia da semana. Então agora o Senhor, Ele começa tudo de novo. Em Lucas capítulo 24, verso 5, o anjo faz a seguinte pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ou seja, começou um novo tempo, começou uma nova criação, é um novo Gênesis, é a nova aliança, tudo agora é novo. Começa uma nova ordem, começa agora um novo tempo, uma nova redenção. Agora Jesus arranca o grilhão da morte, a morte morreu. Começou agora um novo tempo, o tempo da imortalidade, o tempo que aqueles que crêem nele não verão a morte, mas passou da morte
para a vida. Digam glória a Deus. Por isso que nós estamos no domingo, e os cristãos reúnem no domingo, porque domingo é o dia da ressurreição, domingo é o dia da celebração, domingo é o dia que Jesus ressuscitou, domingo é o dia de comemorar, domingo é o primeiro dia da semana, e Jesus aparece para João quando? No domingo, e nós agora guardamos o domingo. Domingo é o dia do Senhor, que nós separamos para servi-lo. Aleluia, digam glória a Deus. Então os anjos estão dizendo: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive. Vocês não sabem, virou a chave, mudou o tempo. Até aqui as pessoas morriam, até aqui vivia uma velha criação, mas quando Jesus ressuscita, Ele fez tudo novo. Aleluia. Então é como se os anjos, meus irmãos, tivessem dito duas coisas. Primeiro, vocês não estão numa ordem natural de continuação, de ciclo. Pelo contrário, aconteceu agora uma coisa aqui no domingo da ressurreição que mudou a história para sempre, mudou a vida dos homens para sempre. Então era aquela coisa que a gente pensava, tudo que nós imaginávamos era verdade, tudo que nós pensávamos era verdade. A morte foi vencida, a morte ela passou, agora nós podemos viver para sempre com Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Então mudou, as coisas mudaram. As mulheres, elas acharam que elas iam apenas no domingo fazer ali a preparação do corpo e que a vida ia continuar como sempre foi. Mas os anjos falaram: não, Ele ressuscitou, algo novo aconteceu, Deus mudou a chave, a imortalidade veio, a morte morreu, Jesus venceu o diabo, os nossos pecados foram perdoados, o escrito de dívida que era contra nós, ele foi pago, e agora vocês também vão ressuscitar, como Ele ressuscitou. Tipo assim, a vida já não apodrece mais, a vida já não é efêmera, a vida já não é transitória, porque Ele ressuscitou, você também ressuscitará, e você vai viver para sempre com Ele. Mas as mulheres achavam que era apenas, como vocês, alguns de vocês, que era apenas uma continuação. Vamos lá no domingo, fazemos a preparação no corpo e continuamos dentro do judaísmo, continuamos morrendo, continuamos fazendo sacrifício pelos pecados com animais, continuamos indo no templo. O anjo falou: ele ressuscitou, ele está vivo, Deus mudou a nova ordem, chegou um novo tempo, chegou o tempo da imortalidade, chegou o tempo que Jesus expulsou o diabo do céu, chegou o tempo de acabar com o acusador, chegou o tempo da condenação, acabou essas coisas, mudou. Mas muitos vivem ainda como se vivessem a velha aliança. Eles vivem como se era no passado, eles vivem como nada aconteceu, mas com a ressurreição de Jesus, tudo mudou. Por isso que nós podemos dizer que a ressurreição de Jesus é o dia mais importante da história. Agora a esperança, agora a alegria. Um dia nós vamos ver todos que já morreram, vamos viver no novo céu, na nova terra, no paraíso, na eternidade. Aleluia! Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria história para contar. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria redenção para nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria perdão para nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria um novo cântico nos nossos lábios. Nós não seríamos novas criaturas, nós não seríamos filhos de Deus, estaríamos condenados com o pecado. Mas eu quero dizer para você que Jesus ressuscitou. Aleluia! Nós vivemos uma nova época, um novo Gênesis, uma nova criação, uma nova ordem. Jesus ressuscitou. E por último, a quarta mensagem que o Evangelho proclama, a primeira, você sabe, ele incluiu os excluídos no seu reino. A segunda, ele levantou os caídos. A terceira, ele criou uma nova criação. E a quarta, através da ressurreição, Jesus é proclamado que a morte não tem mais a última palavra. Olha só, Marcos 16:6. Quando o anjo aparece, diz assim: não tenham medo, disse o anjo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Diga comigo: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O anjo pergunta para ela: o que vocês vieram fazer aqui entre os mortos? Para ver aquele que está vivo.
Então Jesus, ele foi o primeiro que ressuscitou. Você diz assim: pastor, mas teve outros que ressuscitaram. Lázaro ressuscitou, o filho da sunamita ressuscitou, mas os que ressuscitaram morreram. Jesus foi o primeiro, ressuscitou e nunca morreu, está vivo. E porque ele está vivo, ele venceu a morte, ele venceu o aguilhão da morte. Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? 1 Coríntios 15:55 diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, aleluia. Diga comigo assim: graças a Deus. Diga mais forte: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo anterior, põe para mim, o anterior é do Evangelho. Isso, Jesus disse lá em João 5:24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna. Por quê? Quando você nasceu de novo, a vida eterna veio habitar em você. Você não vai ter um dia vida eterna. A vida eterna já está dentro de você. Só para você entender melhor isso, a Bíblia tem três palavras para vida. A primeira palavra é bios, da onde vem a vida biológica. A segunda palavra que a Bíblia usa para a vida é psique, da onde vem a vida psicológica. Mas a palavra vida é zoe, que significa a vida que Deus vive. Quando você nasceu de novo, Deus colocou dentro de você não apenas o bios e o psique, Ele colocou a vida que Ele vive. Digam glória a Deus. Mas eu quero ler com você o último versículo, que é Hebreus. Por favor, põe lá Hebreus. Porque como Jesus venceu a morte, nós não precisamos viver mais com medo. Nós não precisamos viver mais assim atemorizados. Porque olha só o que diz Hebreus 4:14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, não somos sangue de barata, eles também participou dessa condição humana, Jesus, para que por meio da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. No verso 15: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus morreu para matar a morte, e para que você não viva mais com medo da morte. A vontade de Deus é o seguinte, olha só o verso 15: libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Deixa eu falar para você, muitas pessoas vivem nesse mundo aqui com medo de morte. Ansiedade, medo de morte. Depressão, medo de morte. Síndrome do pânico, medo de morte. Hoje mesmo vou viajar de avião. Tem pessoas que falam assim: eu tenho medo de viajar de avião. Aí eu corrijo, eu falo: você não tem medo de viajar de avião, você tem medo que o avião caia e você morra. Porque as pessoas, elas vivem com medo da morte. Jesus morreu, deixa eu falar para você, para que você viva sem medo da morte. E hoje, o dia da ressurreição, é dia de vencer esses medos. Hoje, dia de ressurreição, é dizer o seguinte: Jesus matou a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele disse: quem crê nele não verá a morte, mas passou da morte para a vida. Se você nasceu de novo, a morte não faz mais parte do seu vocabulário. O que faz parte agora do seu vocabulário é a vida. E eu vim dizer aqui, nesse dia de ressurreição para você, para encerrar: tudo que nós imaginávamos e não morrer, é verdade. Tudo que nós sonhamos em viver para sempre, é verdade. A vida não é somente isso, a vida não acaba aqui, a vida não é só até sexta-feira, porque no domingo
vem a ressurreição para a glória dele. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia.